Olá, você gosta de história? Eu sou o Rosenberg, professor licenciado e mestre em História Social, e esse é o RB Mais História, o seu mais novo canal de aulas de história, criado para você que gosta e que também não gosta de história. Portanto, você que gosta, já deixa aí os seus comentários, por que gosta de história, o que é mais bacana, o que é mais atraente no estudo da história. E você que não gosta de história, também deixe seus comentários, para que nós possamos tentar desconstruir essa imagem ruim do estudo e do conhecimento da história que você adquiriu ao longo da sua vida. Também, para dar uma força no nosso trabalho, já se inscreve no canal, né? Dá o like aí, dá o joinha, ativa as notificações. Toda semana nós iremos postar um vídeo, então para que você tenha acesso direto a esses vídeos novos, a essas videoaulas, já deixe aí o sininho ativado para você receber os vídeos no momento em que eles forem postados, tá? E nós iremos fazer aqui uma coisa muito legal. Nós iremos, além de postar as nossas aulas, nossas videoaulas sobre os mais variados assuntos, nós iremos, ao bater a nossa primeira meta, que é atingir 1000 inscritos, nós iremos fazer o sorteio de um brinde surpresa. Então, olha só, olha que legal, né? Então, deixe lá deixe nos comentários o seu nome, contato de WhatsApp, que ao bater a nossa primeira meta de 1000 inscritos, nós iremos fazer o sorteio de um brinde surpresa. Olha que bacana, né? Então, além de aprender, além de alcançar novos horizontes com o conhecimento que nós iremos difundir nesse canal, você também poderá ser premiado, né? Então, deixe lá, deixe seus comentários para que nós possamos ir conhecendo o lugar da onde você é e também deixe lá o seu contato para que nós possamos fazer o nosso sorteio, tá bom? Então, pessoal, esse nosso canal, ele tem por finalidade não só proporcionar a difusão do conhecimento histórico, mas ajudar principalmente os alunos que nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos assolados pela pandemia do coronavírus, então esse canal ele visa ajudar esses alunos, principalmente do ensino fundamental e médio, que estão estudando em casa, né, por meio da internet, que não podem ter acesso presencial à escola, tá bom? Então, nossa principal finalidade é essa. No entanto, nós também visamos levar o conhecimento histórico para aquelas pessoas que apenas gostam da história, para aquelas pessoas que têm curiosidade, né, para aquelas pessoas que buscam entender a sociedade através do saber histórico. Também nós temos como intenção ajudar a professores que vão prestar concursos públicos, né, na área de licenciatura de História. Cabe ressaltar também que há alguns concursos que ainda tem os famosos conhecimentos gerais, que tem a área de história. Então, esse canal ele tem por finalidade atingir diversos públicos com algo mais específico para os alunos da educação básica, mas que também pretende abranger esse conhecimento, estender esse conhecimento para outros grupos, né, que não apenas os alunos do ensino fundamental. Beleza? Temos como finalidade também orientar, dar dicas sobre esse universo de estudos, sobre o que está acontecendo, sobre o Enem, sobre vestibulares, sobre concursos públicos, né? Também temos como finalidade manter você antenado no que está acontecendo nesse universo, né? O que está acontecendo nesse universo, tá? Para além disso, também pretendemos aqui dar dicas, orientações de como aprender a história de uma forma melhor, de uma forma mais
que proporcione, que facilite o entendimento, né? Em virtude disso, pretendemos aqui analisar diversas questões de vestibulares, questões que caíram em provas anteriores do Enem, de concursos públicos, e a partir dessas ir orientando os alunos e orientando aqueles que buscam o saber histórico de como resolver esse tipo de questão das mais variadas tipos de bancas, beleza? Então, pessoal, hoje a finalidade do nosso vídeo, além de dar esses nortes para vocês, nós também pretendemos já começar a falar um pouquinho de história. Nós vamos falar sobre as razões, sobre as motivações, sobre a importância de buscar o conhecimento histórico. E vamos começar a fazer isso agora. Vamos lá, vamos entender as razões para que nós possamos estudar a história. Vamos só, olha só, razões para estudar a história. Vamos elencar aqui alguns tópicos, alguns fatores relevantes para que nós possamos buscar essa compreensão. Vejam, não repetir erros. Isso é muito legal, né? Por quê? A partir do conhecimento do passado, conhecer o passado é fundamental para entender as dinâmicas do presente e até refletir sobre o futuro, né? Para construir um futuro, né? Existe um historiador francês da Escola dos Análises chamado Marc Bloch, que ele diz que é preciso conhecer o passado para entender o presente e refletir sobre o futuro. Então, a partir desse conhecimento, nós temos a possibilidade de evitar repetir erros que antes já foram cometidos. Erros que levaram a tragédias, né? Tragédias que marcaram a história, né? Como as guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, onde morreram milhões de pessoas, né? Entre outros acontecimentos, né? Então, entender como elas ocorreram é fundamental para que elas não aconteçam novamente. Então, se nós entendermos quais as motivações que levaram a essas tragédias, quais as dinâmicas históricas que a proporcionaram, a partir desse entendimento nós podemos compreender a nossa sociedade atual, as dinâmicas atuais e a partir daí buscar compreender, buscar evitar novos erros, buscar evitar repetir erros do passado. Então, esse é um tópico fundamental para que nós possamos estudar a história, que é não repetir erros, né? Além disso, encarar problemas e crises. De onde viemos? O que é amor? Como resolver problemas sociais? Como construir um mundo mais justo? Acho que esse é um dos principais paradigmas, melhor dizendo, é um dos principais nortes da história. Buscar construir um mundo mais justo. Vasculhar reflexões feitas no passado, obviamente que não trará respostas definitivas para todas as suas questões, mas certamente ajudará a ter uma melhor base para refletir, principalmente refletir sobre a nossa atualidade e refletir sobre como será o futuro mediante a nossa postura e os nossos comportamentos na sociedade atual. Então, essa dinâmica histórica, ela nos permite fazer essa reflexão e a partir daí encarar crise, encarar problemas e até buscar evitá-los. Desvendar pontos de vista. Nenhuma história ou posição é neutra ou imparcial, ou seja, todo mundo tem a opinião sobre qualquer que seja o assunto. Quem conta uma história faz do seu jeito. Isso não significa que não existe verdade histórica. E estudá-las pode nos fazer entender a intenção de determinadas narrativas, né? Entender a intenção de determinadas narrativas é um ponto importante do estudo da história.
principalmente para que nós possamos entender as construções da nossa sociedade, as construções sociais, as construções simbólicas, as construções ideológicas, as construções dos preconceitos. Então, entender essas narrativas históricas, ela nos permite desvendar esses pontos de vista e ela nos permite nos entendermos melhor enquanto sociedade. Desnaturalizar fenômenos, né? A história mostra que as coisas eram diferentes e sempre seguem abertas a transformações. Alguns comportamentos são padrões desde que nascemos, incluindo como a nossa sociedade funciona. Mas não significa que as coisas sempre foram assim e não podem mudar. Então, desnaturalizar fenômenos é um outro fator importante para que nós vamos buscar compreender a partir das nossas aulas, a partir do estudo dos assuntos que nós iremos ver aqui no nosso RB Mais História. Entender-se, né? Compreender-se, buscar compreensão de si mesmo é um dos pontos primordiais do estudo da história. Você e a sociedade em que vive são consequências da história. Veja que detalhe importante, nós somos consequências da história. Porque existem determinados privilégios, desvantagens, direitos, deveres, crenças e tabus. Da onde veio tudo isso? Por que a nossa sociedade está estruturada politicamente da forma como está? Por que, por exemplo, o Brasil tem um presidente e não um rei? Por que a maior parte da nossa sociedade é cristã? Então, a partir do conhecimento histórico, nós conseguimos compreender essas dinâmicas que são atuais, né? Conseguimos compreender como que a sociedade, de que forma que a sociedade ela foi estruturada para chegar ao ponto que está hoje. Então, conhecer o passado permite descobrir muito sobre nós mesmos e a sociedade que vivemos. Então, é fundamental isso. Por meio da história, nós compreendemos a sociedade que nós estamos vivendo, a sociedade que nos cerca. E a partir disso, nós podemos nos entendermos. Confrontar ideias. Estudar a história possibilita, entrar em contato com inúmeras correntes de pensamento. Não há uma verdade universal, e sim hipóteses que se chocam. Com resultado, você terá conversas mais eficientes e uma visão ampliada do mundo. Então, confrontar ideias e confrontar no sentido de dialogar, de debater, de aprofundar o conhecimento, isso é muito importante, né? Um filósofo iluminista chamado Voltaire dizia que posso não concordar com uma só palavra que vos dizem, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Isso é confrontar ideias, né? Mas confrontar ideias respeitando a ideia do outro, por mais que você não concorde com a mesma. Isso é o princípio básico de qualquer sociedade democrática. É a liberdade de expressão, as pessoas poderem expressar o que sentem e o que pensam. Então, entender o estudo histórico nos permite construir ideias, nos permite construir um cenário que vai possibilitar confrontar ideias sem, contudo, causar conflitos, tá? Então, isso é um fator de suma importância que a história nos possibilita, que o estudo da história nos possibilita construir. Relacionar o macro com o micro. Isso é um detalhe importante para que nós possamos entender que não existem fatos isolados. Decisões, problemas e situações políticas, culturais, sociais e econômicas têm efeitos coletivos e individuais. A história, ela nos permite enxergar e compreender essas relações complexas, né? Não existem fatos isolados, né? Todos os acontecimentos têm uma relação com o outro.
Vejam, por exemplo, a política, a religião, a cultura, todas essas dinâmicas estão associadas umas com as outras. No decorrer da nossa história, nós percebemos como que muitas vezes a política influencia na religião, ou a religião influencia na política, ou ambos são importantes para construir um cenário cultural, para construir dinâmica, para construir relações culturais. Então, esses elementos, eles estão imbricados. Por isso é importante compreender a relação do macro com o micro. E a história nos permite fazer essa reflexão, fazer essa análise. Lidar com o tempo. Hoje tudo corre quase sempre, nos falta tempo. E quando existia, e quando não existia o relógio, né? O que isso significa? Hoje nós somos um refém, nós somos escravos do relógio. E a história, ela nos permite dimensionar e dar sentido a um dos maiores enigmas na ciência de nossas vidas, que é o tempo. O tempo é a coisa mais importante na história. Olha só, pessoal, o tempo é a coisa mais importante na história. Por quê? Porque não existe história fora do tempo. Nada acontece fora do tempo. Tudo aconteceu em um determinado tempo. Portanto, o tempo é a coisa mais importante no processo de compreensão e análise da história. O tempo. Marc Bloch, o historiador francês que eu citei para vocês no início, ele dizia que o homem é o fruto do seu tempo. O que significa? O homem, ele é o resultado do seu tempo. Ele é o resultado do tempo em que ele vive. Os seus hábitos, seus costumes, as suas manifestações sociais, culturais, religiosas, serão processadas de acordo com o tempo em que ele vive, né? Como ele se alimenta, a roupa que ele veste, vai depender do tempo histórico no qual ele está inserido, beleza? Abrir horizontes. Conhecimento sempre é importante. Ajuda a superar preconceito, a pensar melhor, a ser uma pessoa de mente aberta e com maior repertório. Além disso, toda a área do conhecimento tem sua história. A história, ela está presente em todas as áreas do conhecimento, seja na filosofia, na antropologia, na medicina, na psicologia. Todas as áreas do conhecimento está presente a história, né? E estudar a mesma nos permite abrir horizonte, nos permite ir além, buscar novos conhecimentos. E, por último, mas não menos importante, posicionar-se. O que você considera certo ou errado? Todo mundo tem uma opinião sobre qualquer coisa que seja. Então, pesquisar história é buscar referências para avaliar a realidade de forma consciente e não apenas baseado em achismo, como muitas vezes nós temos visto na atualidade, né? Pessoas constroem conhecimento baseado no nada, muitas vezes em redes sociais, muitas vezes sem buscar, pesquisar, conhecer profundamente a história, e aí acabam muitas vezes, infelizmente, cometendo erros históricos, tá bom? Então a história, ela nos permite construir referências, mas para isso a gente precisa se aprofundar na pesquisa, na leitura, para poder construir um conhecimento histórico. E é só assim, refletindo sobre o que consideramos ideal, que podemos ajudar a construir uma sociedade melhor. Esse é o principal papel da história. Quando eu volto no passado, quando eu estudo o passado e compreendo o meu presente, eu tenho uma possibilidade de evitar cometer novos erros, de repetir erros, e a partir disso eu posso caminhar na construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária. Beleza? Então, pessoal, essas são as razões para que nós
possamos estudar a história. Essas são as motivações para que nós possamos construir um conhecimento histórico, beleza? Então, para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu queria deixar uma dica para vocês. Busquem traçar estratégias de estudo, né, para você lograr êxitos, né, em seus testes. Aqui nós iremos dar algumas dicas para vocês, mas é você que vai construir aí a melhor estratégia que você considera. Eu costumo dizer que a diferença entre o sucesso e o fracasso é a rotina. Portanto, construa uma rotina de estudo. Não faça do seu estudo algo aleatório. Faça do seu estudo uma rotina. Crie um cronograma de estudo. Estude todos os dias. Beleza? Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo, que já vai ser falando do nosso primeiro assunto. Beleza?